Na minha última ida à livraria, que eu comentei aqui no canal, inclusive, eu fiz algumas aquisições de quadrinhos heavy metal, né, que eu comentei da editora Mitos, e tinha um quadrinho muito particular que me chamou a atenção naquele dia. E fui dar uma olhadinha no preço dele, estava um pouco salgado na hora e falei, pronto, vou pegar o nome e vou procurar ele na internet para ver se eu acho em promoção. E eu encontrei ele aqui, Império, encadernado muito bonito, que no dia eu não quis ler muito sobre a história, a ilustração de capa me chamou muita atenção. Veja aí o poder que tem a capa de atrair um novo leitor. E eu falei, pronto, eu quero ler isso aqui. Porque aparentemente, quando eu peguei, era um material fechado, não tinha histórias derivadas e tudo mais, era só uma especulação minha. Mas assim que eu adquiri o material, a confirmação é uma história fechada. Mas eu vou dizer para vocês, depois que terminar isso aqui, com certeza você vai querer uma segunda parte. A história de Império é bem interessante porque o Mark Waid, que é o roteirista principal, ele foi convidado lá no início dos anos 2000 para criar uma história de um determinado herói. Só que esse projeto ele se transformou em algo completamente diferente, porque Império nada mais é que uma história em quadrinhos sob a visão do vilão, mas de uma maneira muito interessante. E foi isso que me chamou a atenção e que me fisgou. A história original foi publicada no ano 2000 pela extinta Gorilla Comics e em 2003 a DC Comics decidiu relançar a história, republicou os números que haviam sido lá da Gorilla para encerrar e mais tarde, em 2015, teve um relançamento pela IDW, esse relançamento que a gente tem aqui que foi publicada pela editora Mitos, né? Um compilado com as 6 edições em capa dura. Toda essa história que envolve a criação do quadrinho, algumas curiosidades de bastidores, está nesse encadernado. Eu gostei muito desse material, eu particularmente, que gosto muito de bastidores, conta um pouquinho da história e você não precisa ir na Wikipedia ou na página dos dois principais envolvidos, né, que é o Mark Waid e o Barry Kitson, que fez a ilustração, para saber um pouco mais. Não, tá tudo nesse encadernado, então é um material que eu recomendo você adquirir se você está procurando uma leitura diferente das editoras convencionais, né, no caso Marvel e DC, que eu sempre comento por aqui. O quadrinho ele mostra não a ascensão, mas o que sucedeu à ascensão do super vilão Golgoth. Eu não sei como é que pronuncia exatamente, mas eu acho que é dessa maneira. Ele conseguiu ao longo dos anos a dominação mundial, aquilo que todo super vilão dos quadrinhos almeja. Então a gente vai ver na verdade nessa história os bastidores de tudo que rola quando um vilão consegue pôr êxito em seu plano. Ao lado dele nós temos vários ministros que juntos coordenam várias áreas para deixar que todo esse império continue funcionando perfeitamente. Nós temos Ana, que é a ministra da execução, Tom Brill, que é o ministro da disciplina, Locking, que é o ministro da espionagem, Lukulan, que é o ministro da guerra, Kafra, que é o ministro da informação, e nós temos um personagem chamado Ed Mion, que é um super-herói caído, o arquirrival aí do Golgoth, que é uma peça fundamental para a história. A gente tem alguns flashbacks mostrando o combate de Golgoth com ele e como esse super-herói foi derrotado, e aí toda a esperança da humanidade foi por água abaixo. Temos outra personagem muito importante na história também, que é a Delphi, que é a filha de Golgoth, que é um par romântico do Loki, que é o ministro da espionagem, e é uma personagem muito interessante porque ela tem uma relação muito próxima com o pai e ela é, como eu posso dizer, uma peça-chave para o desfecho dessa grande trama que envolve 6 edições. Um ponto que eu gostei em Império é que não é um quadrinho focado em combates. Você vai acompanhar toda a estratégia de guerra do vilão para dominar as potências restantes e como ele consegue convencer os países que são resistência a se aliarem à causa dele. Claro que se esses países oferecerem alguma resistência de verdade, Golgoth acaba utilizando meios inadequados para tomar aquela região, então a gente vai ver basicamente todo esse processo acontecendo. Outro ponto importante que é comentado no quadrinho na parte de detalhes da produção é que o roteirista ele fez questão de colocar vários plot twists e não fica cansativo. Funciona basicamente como uma novela ou um dorama, onde ao final de cada edição tem um cliffhanger muito grande que te instiga para procurar o quadrinho seguinte. Quando eu peguei Império eu falei, eu vou ler com calma, são 6 quadrinhos, vou ler tranquilamente, uma edição por semana, uma edição a cada 3 dias,
mas não consegui. Eu acabei devorando o encadernado em um dia só, em uma única sentada, porque ele não deixa você respirar. Você fica interessado com o que acontece, até porque, por se tratar de um quadrinho de cunho político, nós temos várias tramas envolvendo traições, corrupção, e isso deixa você mais antenado e fissurado para entender cada personagem. Cada ministro não é exatamente o que ele se propõe, sempre tem uma historinha de fundo que deixa a história com um tempero mais interessante. Como eu comentei, né, o Locking, que é o par romântico da filha do super vilão Golgoth, ele tem uma subtrama rolando, assim como tem o Zatanna, que é a ministra da execução, que vai investigar o que nós chamamos nessa história de Eucaristia, que é uma pílula que Golgoth entrega para os seus ministros, que concede a eles superpoderes e também deixa todos eles viciados e com desejo de sempre consumir mais dessa droga. É como se fosse uma coleira que ele coloca em cima dos seus ministros. E nós temos a Zatanna, uma dessas ministras, tentando descobrir de onde vem esse comprimido misterioso, que é um grande plot da história e que tem uma reviravolta muito interessante. Não é à toa que esse quadrinho ganhou o prêmio no Eisner Award de 2004 como melhor série limitada, porque é um quadrinho muito interessante. Vamos sair um pouquinho da história para falar algumas partes técnicas que eu gostei, principalmente a ilustração. O Barry Kitson consegue transmitir exatamente cada cena, cada momento de tensão. O Golgoth, que ele fica de capacete durante toda a história, você consegue perceber os sentimentos dele através das ilustrações, combinado com o roteiro do Mark Waid. Olha só que negócio bem interessante, né? Você conseguir fazer com que um personagem que aparentemente não transmite emoções, consegue transmitir por conta do trabalho combinado do roteirista e do ilustrador. As cores também são excelentes para o contexto da época. Eu sei que isso pode afastar muita gente que hoje tem outros ilustradores como exemplo, né? Eu sinto que essas ilustrações são muito mais engessadas, mas combina com a estética e com o ritmo da narrativa desse quadrinho, que é uma coisa mais sombria, uma coisa mais dura, digamos assim. Eu particularmente gostei e, como eu comentei no início do vídeo, é uma minissérie fechada e, infelizmente, você fica com a vontade de consumir mais material se passando naquele universo. Talvez algo, uma prequel, por exemplo, mas eu fiquei mais interessado dessa vez com o que vem depois, o que vem logo a seguir. Eu fui dar uma pesquisada para saber se essa dupla estava interessada em fazer uma continuação e não saiu nada. A última informação que a gente tem é justamente desse compilado que está atrás de mim, compilando as 6 edições. Fica aí minha dica para essa semana, um quadrinho que realmente revela como seria o cenário caso um super vilão dominasse nosso planeta, seja mundialmente ou quase mundialmente. Deixa aqui na seção de comentários se você já leu esse quadrinho, se você ficou interessado depois desse breve review. Eu tentei não dar spoilers, até porque, como eu comentei, como tem várias reviravoltas, vários cliffhangers, se eu contar algum detalhe, por mais besta que pareça, ele pode acabar estragando sua experiência. E eu também queria agradecer pela galera nova que chegou aqui no meu canal por conta do review de Radiant Black. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima para você assistir esse vídeo, que tá muito bacana também. E olha só, outro detalhe, eu pretendo também trazer séries e filmes aqui pro canal, produções que adaptem quadrinhos de super-heróis ou também adaptem outros quadrinhos desse grande universo aí. Então deixa aqui na seção de comentários se você tem alguma sugestão, quem sabe eventualmente não pinta por aqui. É isso, galera, nos vemos em breve. Tchau, tchau!